Viu? Vou dar boa noite, eu vou contar 5 segundos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. Com a presença de Deus, iniciaremos a 20ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos Nidealco. Presente. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Cláudio Soares de Almeida. Rodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiano Aparecido Braga. Cristiano Aparecido Braga. Presente. Israel Presente. Sérgio Ventura presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Olesca Menezes Garcia. Presente. Almir Bedona dos Santos. Presente. Convido a nobre vereadora Valesca Menezes Garcia para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores e todos que estão acompanhando a sessão online. Eu vou ler um trecho do livro de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em práticas é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem sensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Essas são as palavras do Senhor. Graças a Deus. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3º, alíneas A e M, e artigo 163, do inciso 3º do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. A ata da 19ª sessão ordinária realizada no dia 9 de junho de 2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Ofícios recebidos do Poder Executivo. Ofício 86 de 2021. Face ao requerimento 69 de 2021 de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, onde solicita a manutenção geral de todos os pontos de iluminação pública referentes à área de rotatória de entrada principal da cidade, próximo ao posto de combustíveis Trevão, e informa que a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo já está realizando as devidas manutenções referentes à iluminação pública em todo o município. Ofício 87 de 2021. Face ao requerimento 70 de 2021 de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, onde solicita a limpeza de terrenos que margeiam o conjunto residencial José Hermínio de Moraes. Informa que a solicitação será encaminhada ao setor competente para análise de providências. Isso aqui de 2021. Faça o requerimento 31 de 2021 de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, onde solicita a patrolagem e colocação de cascalho nas ruas do bairro Quintas do Pirapora. Informa que essa manutenção no referido bairro já está nas programações de obras para atendimento assim que possível. Ofício 89 de 2021. Face ao requerimento 72 de 2021 de autoria do nobre vereador Antônio Marcos Nidealco, onde solicita a implantação de linhas de ônibus municipais que tenham ponto inicial nos bairros Ana Guilherme e Jardim Teixeira. Informo-lhe que a solicitação será encaminhada ao setor competente para estudo de viabilidade. Ofício 90 de 2021. Face ao requerimento 73 de 2021 de autoria do nobre vereador Antônio Marcos Nidealco, onde solicita a possibilidade de instalação de coberturas em todos os PSFs municipais que ainda os têm. Informa-lhe que a solicitação será encaminhada ao setor competente para estudos. Mensagem justificativa ao projeto de lei 23 de 2021, de 8 de junho de 2021. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame de deliberação desta Egrégia Câmara, o presente projeto de lei que visa a criação do Conselho Municipal de Proteção Animal,
CMPBEA e a Instituição de Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. A Constituição Federal procurou-se em proteger o capítulo 6º, quando disciplina sobre o meio ambiente, o direito animal de não ser submetido a tratamento cruel, a saber, artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma de lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. Percebe-se que, em 1988, a preocupação do legislador pátrio Deus, tanto na relação à proteção contra a extinção da fauna e da flora, quanto à preservação de um sistema ecologicamente equilibrado. Logo, observa-se que era uma preocupação ainda muito genuína e voltada ao humano, o homem em si e não propriamente com os animais. Porém, com o passar dos anos, muitos defensores dos direitos dos animais passaram a utilizar-se da Carta Magna para impetrar ações por meio de decisões judiciais. Começaram a garantir a alguns animais o direito de não serem usados ou manipulados de forma cruel. Nesse sentido, podemos citar como exemplos o uso de animais em circos, as arrinhas de galo, a farra de boi, dentre outros. Sucedendo a Constituição, foram sendo editadas algumas leis estaduais e municipais, as quais acabaram por dar aos animais um pouco mais de dignidade de vida. Alguns estados, imbuídos de senso crítico e responsabilidade, disciplinaram inclusive a permanência de animais em condomínios, garantindo a presença destes em áreas comuns. Assim, o que antes era controvérsia judicial tornou-se pacificado. No tocante ao município de Salto de Pirapora, em 18 de março deste ano, foi aprovada a Lei 1719, que dispõe sobre a proibição de prática de maus-tratos em animais domésticos e ou domesticados, silvestres, nativos ou exóticos, o que demonstra uma importante evolução e modulação de alguns costumes, já que ainda é muito frequente que existam dúvidas sobre a importância de se abordar o tema do direito dos animais. É importante compartilhar que a garantia dos direitos dos animais são direitos que estabelecem limites às relações dos seres humanos e, com isso, prevêem situações de excesso, a possibilidade de se proceder juridicamente em situações e circunstâncias que exista a transgressão desses limites. Devemos ter em mente que a regulamentação e aceitação dos direitos dos animais não vão acabar de vez com os abusos e atrocidades a que tais seres indefesos são submetidos, tais como abandono, maus-tratos, crueldade, porém a atuação de forma eficiente do Conselho, sem sombra de dúvida, coibirá tais atitudes, promovendo por meio da conscientização das pessoas a diminuição cada vez mais crescente dessas atitudes negativas. Portanto, a municipalidade, com a criação do Conselho suplicitado, passará a contar com a importante aliado da defesa em prol do bem-estar animal. O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal será formado por 11 membros, cuja composição se dará por representantes das secretarias municipais do Meio Ambiente, Saúde e Meio Ambiente, da Guarda Municipal e da sociedade civil, os quais terão mandato de 2 anos, possibilitando-se a reeleição por mais um mandato consecutivo. O CMPBEA terá como principal objetivo a proteção e defesa dos animais, o incentivo à guarda responsável dos mesmos, acompanhamento e auxílio às ações do poder público no cumprimento das legislações de proteção animal. Com isso, efetivar-se-á uma política integrada e interessante ao município, compartilhando responsabilidades com a sociedade civil, de forma a permitir participação efetiva em todas as demandas
que permeiam a questão da defesa e proteção dos animais. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação desta Casa de Leis, submeto à apreciação de Vossa Excelência nos termos da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora. Mateus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 23/2021, de 8 de junho de 2021, dispõe sobre a criação do CMPBA, Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal Salto de Pirapora, institui o Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal e dá outras providências. Mateus Marum de Campos, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e lhe sanciona e promulga a seguinte. Capítulo 1º, da criação do Conselho. Artigo 1º, fica criado o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, órgão de composição paritária, com caráter consultivo, deliberativo e de assessoramento da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, em questão relativas à proteção de bem-estar animal em toda a área do município. Parágrafo único. O CMPBA fica subordinado ao Executivo a fim de que, dispondo da organização administrativa da Prefeitura, possa gerar condições de desenvolvimento das suas atividades. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal terá como objetivo orientar, auxiliar e aconselhar tanto na Secretaria do Meio Ambiente quanto na Secretaria de Saúde, além de outros órgãos que se fizeram necessários, no tocante às políticas públicas inerentes à proteção e defesa dos animais. Artigo 3º. Compete ao Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, CMPBA, primeiro, copiar a proteção e defesa dos animais, quer sejam os chamados de estimação doméstica domesticados, bem como os animais de fauna silvestre. B. A população sobre a necessidade de se adotar os princípios guarda responsável pela proteção ecológica dos animais. C. A defesa dos animais feridos e abandonados. Segundo, colaborar na execução do programa de educação ambiental na parte que concerne a proteção de animais e seus habitats. Terceiro, solicitar e acompanhar as ações de órgãos de administração, direta ou indireta, que têm incidência no desenvolvimento dos programas de proteção e defesa dos animais. Quarto, colaborar nos planos e programas de controle das diversas zoonoses. Quinto, incentivar a prevenção das espécies de animais e fauna silvestre, bem como a manutenção dos seus ecossistemas, principalmente de proteção ambiental e estações. Reservas e parques ecológicos, assumindo encaminhamento aos órgãos e entidades competentes, animais apreendidos por tráfico ou caça ilegal, cuja manutenção ou soltura seja impraticável. Sexto, coordenar e encaminhar ações que visem, no âmbito do município, junto à sociedade civil, a defesa e a proteção dos animais. Sétimo, propor alterações na legislação vigente, visando aprimorar e garantir maior efetividade no respeito ao direito legítimo e legal dos animais, evitando-se a crueldade nos mesmos e resguardando suas características próprias. Oitavo, propor a realização de campanhas. A esclarecimento à população quanto ao tratamento digno que deve ser dado aos animais. B, a de adoção de animais visando ou não abandono. C, de registro de cães e gatos. D, a de vacinação dos animais. E, para controle reprodutivo de cães e gatos. Nono, envidar esforços junto a outras esferas de governo a fim de aprimoramento da legislação e dos serviços de proteção aos animais. Décimo, analisar e pronunciar-se sobre projetos de lei e decretos executivos e legislativos referentes à proteção e bem-estar animal, oferecendo contribuições para o seu aperfeiçoamento. 11º, deliberação sobre os projetos e programas de proteção e bem-estar animal, competência municipal. Artigo 4º. O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal será constituído por 11 membros divididos de forma paritária entre o poder público e a sociedade civil do Salto de Pirapora. A. Um representante pertencente ao quadro de servidores da Secretaria da Saúde. B. Representante pertencente ao quadro de servidores da Secretaria do Meio Ambiente. C. Representante pertencente ao quadro de servidores da Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses. D. Um representante de uma instituição de ensino superior com curso de graduação em Medicina Veterinária. E. Um representante da Guarda Civil Municipal de Salto de Pirapora. F. Um representante da Comissão Proteção Animal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, 141, subseção. G.
5 representantes escolhidos entre associados das organizações não governamentais relacionadas aos direitos de defesa dos animais e dos protetores e cuidadores registrados na Secretaria de Meio Ambiente. Parágrafo 1º. Cada titular do Conselho terá um suplente, oriundo da mesma categoria representativa. Parágrafo 2º. Os membros representantes do Poder Público serão indicados por seus respectivos setores e nomeados pelo prefeito através do decreto. Artigo 5º. O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal será dirigido por um presidente, por um vice-presidente e um secretário. Parágrafo único. O presidente e o vice-presidente, bem como o secretário, serão eleitos por seus pares, dentre os mesmos do Conselho, por maioria dos votos. Artigo 6º. As entidades interessadas em compor o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal deverão apresentar requerimento junto à Secretaria do Meio Ambiente, instruído com cópia autenticada dos estatutos sociais devidamente registrados, relatório das atividades desenvolvidas no último ano e ata da eleição de atual diretoria, sendo dispensadas tais obrigatoriedades aos integrantes dos órgãos públicos. Artigo 7º. Os membros do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal terão mandato de 2 anos, com possibilidade de reeleição por mais um mandato consecutivo. Artigo 8º. O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal reunir-se ordinariamente uma vez por mês, na forma estabelecida em seu regimento interno e caráter extraordinário, sempre que convocado pelo seu presidente. Artigo 9º. O exercício das funções do membro do Conselho de Proteção e Bem-Estar Animal será considerado como prestação de serviços relevantes ao município, razão pela qual não será remunerado de nenhuma forma. Artigo 10º. As reuniões do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal serão realizadas com a presença de membros efetivos, seus suplentes, com a presença de pelo menos 50% dos membros. Artigo 11º. Após sua instalação, o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal elaborará seu regimento interno, que deverá ser homologado por decreto executivo. Capítulo 2º. Da criação do Fundo. Artigo 12º. Fica instituído o Fundo Municipal Bem-Estar e Proteção Animal de Salto de Pirapora, que tem por finalidade captar e aplicar recursos visando financiamento, investimento, expansão, implantação e aprimoramento das ações voltadas à proteção e bem-estar dos animais, bem como o implemento do controle populacional e demais medidas para a promoção e preservação da saúde dos animais. Parágrafo único. As ações que trata o caput deste artigo têm por objetivo criar condições para a conscientização e ação conjunta da sociedade civil e do poder público na implementação de políticas públicas de proteção e bem-estar animal no município de Salto de Pirapora. Artigo 13º. O Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal de Salto de Pirapora terá a natureza de fundo contábil, sem personalidade jurídica, ficará subordinado orçamentária e operacionalmente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vinculado ao Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Salto de Pirapora. Artigo 14º. Os recursos do Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal serão destinados a ações, programas e projetos que contemplem os objetivos seguintes. Primeiro, incentivo de posse responsável dos animais, assegurando-lhes condições dignas de vida e o cumprimento de direito ao abrigo, alimentação adequada, água potável, vacinas e espaço físico adequado ao seu deslocamento e desenvolvimento. Segundo, apoio, financiamento e investimento em programas e projetos relativos ao bem-estar dos animais. Terceiro, implantação e desenvolvimento de programas de controle populacional que contemplem castração, registro, identificação, recolhimento, manejo e destinação de cães e gatos. Quarto, fiscalização e aplicação da legislação municipal relativa à produção e controle, bem como aquelas relativas à criação, comercialização, propriedade, posse, guarda, uso, transporte, tráfico e demais normas concernentes aos animais domésticos e domesticados. Quinto, apoio a programas e projetos que visem defender, oferecer tratamento e destinação aos animais. Sexto, promoção de medidas educativas e conscientização. Sétimo, informação e divulgação de ações, programas, projetos, medidas preventivas e profiláticas, normas, princípios, preceitos voltados ao bem-estar animal. Oitavo, capacitação de agentes, funcionários e profissionais de pessoas jurídicas e de direito ou privado, para os fins de proteção de vida animal. Artigo 15º.
O Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal terá orçamento próprio e será administrado pela Secretaria de Meio Ambiente. Parágrafo único. O secretário da pasta é a autoridade competente para autorizar despesas, efetuar pagamentos, movimentar contas e transferências financeiras reconhecer dívidas a contas dos recursos do fundo. Artigo 16º. O orçamento do Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal é composto de recursos provenientes de, primeiro, dotação orçamentária específica do município. Segundo, doações, legados, subvenções de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Terceiro, recursos provenientes de acordos, contratos, consórcios e convênios, termos de cooperação e outras modalidades de ajuda. Quarto, rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio e ainda receitas de eventuais rendimentos, inclusive de aplicações financeiras de recursos disponíveis por inflações e legislação de proteção aos animais e as normas de criação, comercialização, propriedade, posse, guarda, uso, transporte, tráfico e demais normas referentes aos animais domésticos e domesticados do município. Sexto, recursos provenientes de termos de ajustamento de conduta, firmados pelo município em casos que tratem de ações envolvendo a causa animal, bem como os valores aplicados em decorrência de seu descumprimento. Sétimo, recursos provenientes de repasses previstos em legislação de proteção aos animais e controle animal. Oitavo, transferências ou repasses financeiros provenientes de convênios celebrados com o governo federal e estadual, destinados à proteção, à execução de planos e programas de interesse comum no que concerne às ações de promoção de bem-estar animal. Nono, outras receitas eventuais. Seção 1º da contabilidade. Artigo 17º. Os recursos que compõem o fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, em contas específicas com a denominação Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal, de acordo com as normas elaboradas pela Secretaria da Fazenda. 18º. O orçamento do fundo será elaborado com os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente. Artigo 19º. O Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal terá prestação de contas próprias, que obedecerá às normas contábeis do município. Artigo 20º. Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária. Parágrafo 1º. Em caso de insuficiência orçamentária, poderão ser utilizados créditos adicionais suplementares especiais autorizados por lei ou abertos por decreto executivo. Parágrafo 2º. A abertura dos créditos adicionais suplementares especiais dependerá da existência e da disponibilidade dos recursos, que se destinarão a atender à execução dos programas vinculados ao objetivo do fundo. Artigo 21º. O saldo positivo existente no Fundo Municipal ao final do exercício será transferido para o exercício seguinte. Capítulo 3º. Da responsabilidade do Conselho perante o Fundo. Artigo 22º. São atribuições do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Primeiro, gerir o Fundo Municipal e estabelecer ouvida a Secretaria do Meio Ambiente as políticas de aplicação de seus recursos. Segundo, acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no plano plurianual. Terceiro, submeter à Secretaria do Meio Ambiente o plano de aplicação do fundo em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o orçamento anual. Quarto, firmar convênios e contratos juntamente com o prefeito municipal referente a recursos financeiros que serão movimentados através de fundo. Quinto, coordenar o controle dos convênios e contratos relacionados às ações e serviços realizados com recursos do Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal. Artigo 23º. Compete ao Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, no prazo de 30 dias após a posse, elaborar o regimento interno, disciplinando as atribuições de seus integrantes e o funcionamento das reuniões. Parágrafo único. O regimento interno aprovado por maioria simples deverá ser publicado no Diário Oficial do Município. Artigo 24º. As despesas de funcionamento do Conselho de Proteção e Bem-Estar Animal correrão por conta de fundo instituído nesta lei. Artigo 25º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Matheus Mano de Campos, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 24 de 2021, de 11 de junho de 2021. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa Egrégia Câmara, o presente projeto de lei que propõe a alteração da lei número 1766 de 2021, de 13 de maio de 2021,
tendo em vista a necessidade de retificação do artigo 1º da referida legislação. Importante mencionar que, juridicamente, a referida alteração é totalmente possível, já que tal alteração serve para a retificação da legislação em comento e que no projeto inicial constou estadual, onde deveria constar municipal. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação desta Casa de Leis, submeto à apreciação de Vossa Excelência nos termos da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, 11 de junho de 2021, Matheus Marão de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 24/2021, de 11 de junho de 2021, dispõe sobre a alteração da Lei 1766/2021, de 13 de maio de 2021. Matheus Marão de Campos, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona por o seguinte. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal 1766, de 13 de maio de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. Fica instituído o controle social colegiado dos serviços públicos de saneamento básico, que será exercido pelo COMESAN, Conselho Municipal de Saneamento, sem prejuízo de adoção de outros mecanismos e procedimentos instituídos a participação da sociedade civil no planejamento e avaliação dos serviços públicos prestados pela Sabesp. Artigo 2º. As demais disposições da Lei Municipal 1766/2021 permanecem inalteradas. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Matheus Marão de Campos, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa ao projeto de Lei 25 de 2021, de 11 de junho de 2021. Encaminha a Vossa Excelência, dignos pares, o projeto de lei para compor o Orçamento Municipal de 2021, no qual nos permitirá a abertura de crédito adicional especial para formalização de termo de fomento junto à Associação Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora. O repasse do recurso de R$100 mil para a Associação da Santa Casa de Salto de Pirapora será para custear o pagamento de equipe médica, materiais e insumos hospitalares, profissionais e serviços destinados ao enfrentamento ao Covid-19 diante do aumento de demanda de pacientes. Por isso, considerando o aumento exponencial dos casos de infecção humana pelo Covid-19, impõe a necessidade de dotar o sistema de saúde municipal de condições para prevenir, controlar e conter os danos à saúde pública decorrentes da pandemia global. Diante desse cenário, devem-se prover os meios disponíveis para enfrentamento da pandemia, a fim de possibilitar, em caráter de urgência, resposta organizada e integrada à situação de emergência, evitando-se a todo custo o contágio. Desta forma, considerando o interesse social envolvido, bem como a relevância e urgência da matéria, encaminho o presente projeto, solicitando que seja o mesmo recebido e processado nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica do Município. Aproveitando a oportunidade para renovar a Vossa Excelência novos pares, meus protestos de consideração e apreço. Respeitosamente, Matheus Marão de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 25 de 2021, de 11 de junho de 2021. Dispõe sobre a transferência de recursos da Associação Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora e autoriza a formalização de termo de fomento e da outras providências. Matheus Marão de Campos, Prefeito do Município de Salto de Pirapora, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 42 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1974, e da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e lhe sanciona e promulga o seguinte. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a formalizar termo de fomento com a Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora, CNPJ 50.807.833.000137, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros com abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil na seguinte dotação do orçamento vigente. Secretaria Municipal de Saúde, Divisão de Atenção Hospitalar ou outros serviços de terceiros. R$100 mil, Covid e recursos próprios do Tesouro. Artigo 2º. O crédito adicional especial no valor de R$100 mil, previsto no artigo 1º desta lei, será processado com recursos provenientes de superávit financeiro do exercício de 2020, nos termos do inciso 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64, destinado ao combate do coronavírus Covid-19. Artigo 3º. O município de Salto de Pirapora firmará termo de fomento com a Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora para transferência de recursos destinados a custeio para pagamento de equipe médica, materiais e insumos hospitalares, profissionais e serviços destinados a enfrentamento ao Covid-19, que será repassado
em parcela única, mediante inexigibilidade de chamamento público, com base nos artigos 30 e 31 da Lei Federal nº 13.019 de 2014, o qual deverá obedecer os critérios técnicos e previsão de dispêndio de recursos conforme plano de trabalho anexo a esta lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução dessa lei correrão por conta de recurso próprio. Artigo 5º. O crédito adicional especial objeto dessa lei passa a compor o plano plurianual vigente, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual no exercício 2021. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Matheus Manu de Campos, prefeito municipal. Mensagem justificativa ao projeto de lei complementar número 13 de 2021, de 8 de junho de 2021. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa Egrégia Câmara, o presente projeto de lei que visa assegurar o sossego público, bem como a segurança dos cidadãos, além de combater uma das formas de poluição que tem ocorrido com frequência no município de Salto de Pirapora. É crescente no nosso município, o movimento de diversas pessoas, sobretudo jovens, que se reúnem em locais públicos, como ruas, para ouvirem músicas em alto som, fazerem uso de bebidas alcoólicas e até mesmo usarem drogas. Os excessos praticados publicamente nessas ocasiões têm desvirtuado o caráter monitório dos movimentos culturais que promovem integração social e lazer aos jovens, além de trazer incômodos aos moradores locais. Dessa forma, direitos individuais são constantemente feridos. Outra questão, não menos importante, refere-se aos riscos à saúde, em decorrência da poluição sonora. A poluição sonora ocorre quando, em determinado ambiente, o som altera a condição normal de audição, embora ele não se acumule no meio ambiente, como outros tipos de poluição, causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas. Uma forma particularmente maléfica de poluição sonora é aquela proveniente de uso de espaço público, das vias e lagradouros como espaços privados de lazer, quase sempre mais como abuso que mero uso sem qualquer preocupação e respeito com o próximo, quando se colocam aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos estacionados no mais alto volume, ou qual hora do dia e da noite. Trata-se de comportamento um tanto inadequado, já que tais práticas acabam de tornar-se polo de atração e desencadeiam aglomerações de pessoas com comportamento um tanto inadequado, ainda mais em se tratando do momento de pandemia em que estamos vivenciando, no qual revela quanto essas pessoas desprezam as recomendações e medidas de segurança, as demais pessoas e a paz pública. O município já dispõe de legislação a respeito dessa matéria. Lei 1198 de 2007, no entanto, nosso intuito é atualizar e regulamentar com mais afinco o assunto, para combater essas desordens por meio de aplicação de multas, bem como pela apreensão dos aparelhos de som e até mesmo dos veículos, nos quais estão instalados os aparelhos utilizados contra o sossego das pessoas, conforme o caso. Destaca-se que a Lei das Contravenções Penais, decreto número 3.688 de 41, em seu artigo 42, tipifica a conduta de quem perturba o trabalho ou sossego alheio, com gritaria ou algazarra, assim como abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. A Lei número 9.065 de 98, Lei dos Crimes Ambientais, considera crime passível de pena de detenção e multa. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar danos à saúde humana. Artigo 54. Em que pesem tais previsões normativas de caráter geral, não pode o município desincumbir-se de seu ônus de estabelecer regras de controle da poluição, neste caso, a poluição sonora, bem como de proteção e defesa da saúde dos cidadãos, sem olvidar da necessidade de proteção do sossego público. Assim sendo, faz-se urgente a criação em nosso município de meios efetivos de repressão sobre aquelas que promovem desordem, infringindo a lei
e causando poluição sonora que agride diretamente os cidadãos, certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação desta Casa de Leis. Submeto à apreciação de Vossa Excelência nos termos da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, 8 de junho de 2021, Matheus Mano de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 13 de 2021, de 8 de junho de 2021. Dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros provenientes de escapamentos e ou aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados e da outras providências. Matheus Mano de Campos, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga o seguinte. Artigo 1º. Fica proibida a difusão de sons e ruídos originados por equipamentos e ou aparelhagens de som através de veículos automotor, com volume e frequência excessiva e perturbadora ao sossego e bem-estar animal, ao estar público. Parágrafo único. A emissão de som ou ruídos produzidos por veículos automotores devem obedecer, além dos limites dessa lei, às normas expedidas respectivamente pelo Conselho Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de Meio Ambiente e resolução do CONTRAN. Artigo 2º. Os veículos automotores estacionados ou em movimento em vias e lagradouros públicos do município de Salto do Pirapora e aquelas estacionadas em áreas particulares de estacionamento de veículos por meio de guia rebaixada ficam proibidos de emitir ruídos sonoros enquadrados como de alto nível de legislação vigente ou restritiva, provenientes de aparelhos de som de qualquer natureza e tipo, portáteis ou não, especialmente em horário noturno. Parágrafo 1º. Entende-se por aparelhos de som para os fins desta lei todos os tipos de aparelho eletroeletrônico, reprodutor, amplificador ou transmissor de som, sejam ele rádio, de televisão, de vídeo, CD, DVD, MP3, de iPod, celulares, gravadores de viva-voz, instrumentos musicais ou semelhantes. Parágrafo 2º. Entende-se por vias e lagradouros públicos para fins desta lei a área compreende o leito carroçável, o meio-fio, as calçadas, a entrada e saída de veículos nas garagens e todas as áreas destinadas a pedestres públicas ou privadas. Parágrafo 3º. A condução dos equipamentos aos quais se refere este artigo, por meio de reboque, acomodação de porta-malas ou sobre a carroceria dos veículos, deverá ser feita obrigatoriamente com a proteção de capa acústica, cobrindo integralmente os cones dos altos-falantes, sob pena de aplicação das sanções previstas nesta lei. Parágrafo 4º. Aos sábados, domingos e feriados, os equipamentos de som móveis com fins comerciais ou não só poderão ser utilizados até após as 11 horas da manhã. Parágrafo 5º. A proibição de que trata este artigo se estende aos espaços privados de livre acesso ao público, tais como postos de combustíveis e estacionamentos. Artigo 3º. Os equipamentos e critérios técnicos para medições dos níveis de pressão sonora do que trata o artigo anterior deverão atender a NBR número 10.151 da Associação Brasileira das Normas Técnicas, a BNT, suas atualizações ou alterações. Parágrafo único. O resultado das medições indicadas através do equipamento de medição sonora deverá ser registrado pelo profissional responsável pela fiscalização, em auto de infração específica, posteriormente convertida em multa, que permanecerá acessível aos interessados legitimados, podendo a cópia ser entregue ao infrator ou ser retirada no órgão responsável pela atuação posteriormente. Artigo 4º. Desde que atendam aos limites e demais exigências estabelecidas na legislação municipal vigente, que dispõe sobre medidas de combate à poluição sonora, não se inclui nas exigências desta lei a utilização de aparelhagem sonora. Primeiro, instalada no habitáculo do veículo, com a finalidade de emissão sonora exclusivamente para seu interior. Segundo, eles em eventos do calendário oficial ou expressamente autorizados pelo município, desde que façam parte da sua programação. Terceiro, em manifestações religiosas, sindicais, associativas ou políticas, observadas a legislação pertinente. Quarto, utilizada na publicidade sonora atendida à legislação específica. Artigo 5º. Fica o município de Salto de Pirapora, através de órgão competente,
e com observância à legislação pertinente, autorizado a licenciar espaços para a realização dos campeonatos de som automotivo, bem como autorizar eventos assemelhados. Parágrafo 1º. O licenciamento e autorização a que se refere o caput desse artigo só poderão ser concedidos a local em que esteja assegurado devido isolamento acústico ou condições ambientais que assegurem inexistência de qualquer perturbação ou sossego público. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão que venha a sofrer incômodo decorrente desses eventos poderá formalizar reclamação ao órgão competente que, verificada a procedência da queixa e, quando comprovada a ilegalidade, promoverá a suspensão imediata do mesmo. Artigo 6º. Fica proibida a emissão de ruídos fora as normas e condições estabelecidas nessa lei, produzidas por escapamento de veículos automotores. Artigo 7º. Fica estabelecido para veículos automotores, inclusive encaroçados, complementados e modificados nacionais ou importados, limites máximos de ruídos nas proximidades do escapamento, para fins de fiscalização em vias e lagradouros públicos do município de Alto Pirapora. Parágrafo único. As diretrizes gerais e os limites máximos de emissão de ruídos seguirão as definições previstas na Resolução 428, de 25 de novembro de 2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, e suas atualizações. Artigo 8º. Independentemente do nível do ruído medido, o motor, o sistema de escapamento, o sistema de admissão de ar, encapsulamentos, barreiras acústicas e outros componentes do veículo influem diretamente na emissão do ruído. Deverão ser mantidos conforme a configuração original do fabricante, não apresentando avarias, modificações em estado de avançado de deterioração. Parágrafo 1º. Caso o sistema e componentes de que trata o caput apresentem irregularidades dos veículos, estarão sujeitos às mesmas penalidades previstas na presente lei para que ultrapasse os limites de emissão de ruídos. Parágrafo 2º. O sistema de escapamento ou parte dele instalado pelo fabricante poderão ser substituídos por sistemas similares, desde que o nível de ruído não ultrapasse o limite previsto na legislação. Artigo 9º. Os veículos concebidos exclusivamente para aplicação militar, agrícola, de competição, tratores, máquinas de terraplanagem, de pavimentação e outros de utilização especial, bem como aquelas que são utilizados normalmente para o transporte urbano e ou rodoviário, serão dispensados do atendimento das exigências desta lei. Artigo 10º. A Guarda Civil Municipal, bem como agentes conveniados com a Prefeitura de Salto de Pirapora, terão responsabilidade, dentro de suas competências, de fiscalizar e de prestar apoio operacional às ações desenvolvidas nas vias e lagradouros públicos. Parágrafo único. A ação fiscalizatória relativa ao cumprimento do disposto nesse artigo poderá ser desenvolvida de ofício, segundo as propriedades estabelecidas em planejamento ou mediante denúncia. Artigo 11º. Considera-se infrator para os fins desta lei o proprietário do veículo em que encontra instalado o escapamento ou componente emissor de ruídos sonoros acima do permitido. Artigo 12º. A emissão de ruídos fora das normas e condições estabelecidas nessa lei, produzidos por um som ou escapamento de veículos automotores, sujeitam a infrator as seguintes sanções. Primeiro, aplicação de multa de caráter ambiental lavrada por agente fiscalizador no valor de 250 UFMs, 250 unidades fiscais do município, valor que será dobrado na primeira reincidência e duplicado a partir da segunda reincidência, entendendo-se como reincidência o cometimento da mesma infração em período inferior a 30 dias uma da outra. Segundo, aplicação de multa, apreensão e ou remoção do veículo para regularização por agentes de trânsito, nos casos de hipótese constante do Código Brasileiro de Trânsito, CTB, e resoluções do qual o proprietário do veículo responderá por eventuais custos de remoção e estadia do mesmo. Parágrafo 1º.
A penalidade descrita tem caráter ambiental e não exclui eventual aplicação das sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro, por agente credenciado pelo órgão executivo de trânsito competente. Parágrafo 2º. Em caso de descumprimento ou recusa do atendimento da ordem para diminuir o volume do som, adequando-se aos padrões estabelecidos pela legislação, a autoridade municipal responsável poderá, a seu critério, e se possível, fazer a apreensão do aparelho de som, do qual o proprietário do veículo responderá por eventuais custos de remoção e estadia do mesmo. Parágrafo 3º. A apreensão e ou remoção do veículo se dará nos casos de hipótese previstos no Código de Trânsito Brasileiro, por agente de trânsito credenciado pelo órgão executivo competente. Parágrafo 4º. A aplicação das penalidades previstas no caput das medidas administrativas previstas nos parágrafos anteriores não excluem eventual infração penal por desobediência à ordem legal. Artigo 13º. Aos sábados, domingos e feriados, os equipamentos de som móveis com fins comerciais ou não, que forem flagrados em operação antes das 15 horas e após as 22 horas, sofrerão as mesmas sanções previstas no artigo 11º desta lei. Artigo 14º. O produto de arrecadação de multa será aplicado em ações em prol da segurança pública do município. Artigo 15º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no que couber. Artigo 16º. Essa lei revoga a Lei 1198, de 19 de março de 2007. Artigo 17º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 18º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Matheus Mano de Campos, Prefeito Municipal. Mensagem de justificativa ao projeto de lei complementar número 14 de 2021, de 8 de junho de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido exame de deliberação dessa Egrégia Câmara, o presente projeto de lei complementar que visa alterar a seção 7ª do capítulo 4º e o inciso 16º do artigo 156 da Lei Complementar número 22, de 27 de setembro de 2007, que dispõe sobre o Código de Posturas do município de Salto de Pirapora e da outras providências. Uma vez a disposição em vigor não contempla as várias formas de emissão de ruídos e sons e maneiras de exercício da fiscalização, em decorrência das atividades exercidas em ambientes públicos e privados, urbano e rural, no município de Salto de Pirapora. Visando controlar a poluição sonora e garantir sossego público no município de Salto de Pirapora, a necessidade de se estabelecer critérios mais específicos para a fiscalização das emissões sonoras para as diversas atividades geradoras desse tipo de poluição. Nesse sentido, estamos propondo a adequação das diversas fontes de ruído de atividades urbanas, visando garantir a todos, sem qualquer tipo de distinção, o direito a uma vida com mais qualidade, pois todas as pessoas têm o direito de trabalhar, estudar, morar, dormir, descansar ou se divertir sem serem atingidas pelo excesso de barulho e sem atingirem outros moradores de qualquer parte da cidade. Convém salientar que o ruído contínuo ou intermitente para os fins de aplicação dos limites de tolerância é aquela que não se classificado como ruído de impacto. A respectiva proposição tem fundamento também no direito à saúde inserida na órbita dos direitos sociais constitucionalmente garantidos na Constituição Federal de 1988. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Conforme se observa, a Carta Política prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo que o presente projeto de lei visa colaborar com as ações da política de saúde do Estado. Logo, baseado no princípio constitucional de que é dever do poder público em interesse da sociedade a garantia da saúde e integridade física de nossos cidadãos, e certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação desta Casa de Leis. Submeto à apreciação de Vossa Excelência nos termos da Lei Orgânica do município de Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, 8 de junho de 2021, Matheus Mano de Campos, prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar número 14 de 2021, de 8 de junho de 2021. Revoga a seção 7ª do capítulo 4º e do inciso 16º do artigo 156 da Lei Complementar número 2 de 2007, de 27 de setembro de 2007, da nova redação e das outras providências. Matheus Manu de Campos, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga o seguinte. Artigo 1º. Ficam revogados os artigos 95 e 97 da seção 7ª do capítulo 4º da Lei Complementar número 2 de 2007, de 27 de setembro de 2007, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 95. A emissão de ruídos em decorrência de quaisquer atividades regulamentadas pelo poder público em ambiente confinado ou não, no município de Salto de Pirapora, obedecerá aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos por esta lei, sem prejuízo de legislação federal e estadual aplicável. Parágrafo 1º. Fica expressamente vedada a utilização de praças, parques, jardins, vias e demais lagradouros públicos para fins de realização de bailes ou de quaisquer eventos musicais não autorizados pelo órgão competente do município, independentemente do horário de sua realização. Parágrafo 2º. Para os efeitos desta seção, define-se que, primeiro, fonte fixa de emissão sonora, equipamentos ou processo que produzam emissão sonora para seu entorno, instalado em imóvel, terreno ou prédio residencial, comercial ou industrial. Segundo, som, fenômeno físico causado pela programação de ondas mecânicas em meio elástico, compreendidas na faixa de frequência de 16 decibéis, a 20 e capaz de exercitar o aparelho auditivo humano. Terceiro, ruído, misturas de som cujas frequências não seguem nenhuma lei precisa, o que define entre si os valores imperceptíveis ao ouvido humano, classificados em A. Ruído contínuo, aquele que flutuações de nível de período de observação. B. Ruído intermitente, aquele cujo nível de pressão acústica cai bruscamente ao nível do ambiente, várias vezes durante o período de observação, desde que o tempo em que o nível se mantém com valor constante diferente àquelas do ambiente, sejam a ordem 1 segundo a mais. C. Ruído impulsivo, aquele que consiste em uma ou mais explosões de energia acústica, tendo cada uma duração menor do que 1 segundo. D. Ruído de fundo, todo ou qualquer ruído que esteja sendo captado que não seja proveniente da fonte, objeto das medições. Quarto, vibração, oscilação ou movimento mecânico alternado de um sistema elástico, transmitido pelo solo ou por um meio qualquer. Quinto, decibel, unidade de intensidade física relativa ao som. Sexto, nível de som, intensidade do som medida na curva de ponderação A, definida nas NBR, normas brasileiras registradas 7.731 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Sétimo, nível de som equivalente, nível médio de energia sonora medido
em decibéis avaliada durante um período de tempo de interesse. Oitava, distúrbio sonoro e distúrbio por vibração. Qualquer ruído ou vibração que a. ponha em perigo ou prejudique a saúde, o sossego e o bem-estar públicos. B. cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas. C. possa ser considerado incômodo. D. ultrapasse os níveis fixados nesta lei. Parágrafo 2º. Para fins de aplicação do disposto nesta seção, ficam definidos os seguintes períodos: diurno, das 7 às 19 horas. Noturno, das 19 às 7 horas. Artigo 95-A. A emissão de sons, ruídos e vibrações provenientes de fontes fixas ou móveis no município de Salto de Pirapora obedecerá aos seguintes níveis máximos medidos nas suas respectivas fontes de emissão de acordo com a BNT, BNBR 10.151, suas atualizações ou normas que venham a substituí-las. Tipos de áreas habilitadas, limites de nível de pressão sonora. Áreas de residências rurais, período diurno, 40, período noturno, 35 decibéis. Área restritamente residencial urbana de hospitais e escolas. No período diurno, 50 decibéis e noturno, 45. Área mista predominante residencial. No período diurno, 55 e noturno, 50. Área mista com predominância de atividades comerciais e ou administrativas. No período diurno, 60 e no noturno, 55 decibéis. Área mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo, 65 no diurno e 55 no noturno. Área predominante industrial, 70 no diurno e 60 no noturno decibéis. Parágrafo 1º. Às sextas-feiras, aos sábados e às vésperas de feriado será admitido até às 23 horas o nível correspondente ao período diurno. Parágrafo 2º. As medições do nível de som serão realizadas utilizando-se as normas dispostas na NBR 10.151 e atualizações ou norma que venha a substituí-la. Parágrafo 3º. Independentemente do ruído de som, o nível de som proveniente da fonte poluidora não poderá exceder os níveis fixados no caput desse artigo. Artigo 96. Os sons e ruídos produzidos pelos serviços de construção civil devem respeitar os limites máximos estabelecidos nesta lei. Parágrafo único. Excetuam-se destas restrições as obras e os serviços urgentes e inadiáveis decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, acidentes graves ou perigo iminente à segurança e ao bem-estar da comunidade, bem como estabelecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, gás, telefone, água, esgoto e sistema viário. Artigo 96-A. As atividades potencialmente causadoras de poluição sonora dependem da prévia autorização do órgão responsável pela fiscalização e política ambiental, mediante licença para a obtenção dos alvarás, taxas e ou tributações, quando alugados, delocalização, funcionamento e outros expedidos pelo poder público local, para atividades permanentes ou eventuais em a. estabelecimentos e instalações como bares, restaurantes, casas noturnas, clubes destinados ao lazer, cultura, hospedagem, diversões e assemelhados. B. estabelecimentos residencial como chácaras, sítios ou fazendas, utilizados para fins de lazer, cultura, hospedagem, diversões e assemelhados. C. lojas, galpões, showrooms, depósitos e assemelhados. D. serrarias, marcenarias, oficina mecânicas e assemelhados. E. depósitos de pedras, areia, pedregulhos e assemelhados. F. empresas, fábricas, manufaturadas e assemelhados. Parágrafo 1º. A ação fiscalizatória relativa ao cumprimento do disposto neste artigo poderá ser desenvolvida de ofício segundo as propriedades estabelecidas em planejamento ou mediante denúncia. Parágrafo 2º.
A fiscalização do cumprimento das disposições neste artigo compete à Guarda Civil Municipal e aos agentes da Prefeitura de Salto de Pirapora. Artigo 97. A infração arrecadará a aplicação de autuações e multas expostas no inciso 16º do artigo 156 dessa lei, valor que será dobrado à primeira reincidência e triplicado a partir da segunda reincidência, entendendo-se como reincidência o cometimento da mesma infração num período inferior a 30 dias entre uma e outra infração. Parágrafo 1º. A penalidade descrita no caput tem caráter ambiental e não exclui eventual aplicação das sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro, por agente credenciado pelo órgão executivo de trânsito competente. Parágrafo 2º. Em caso de descumprimento ou recusa do atendimento da ordem para diminuir o volume do som, adequando aos padrões estabelecidos pela legislação, a autoridade municipal responsável poderá, a seu critério e, se possível, fazer a apreensão do aparelho de som. Parágrafo 3º. A aplicação das penalidades previstas no caput e nas medidas administrativas previstas nos parágrafos anteriores não exclui eventual infração penal por desobediência à ordem legal. Artigo 97-A. A realização de shows, concertos e apresentações musicais de caráter cultural e artístico em áreas públicas ou particulares dependem de prévio licenciamento ambiental do órgão competente municipal, independente de outras licenças exigíveis. Parágrafo 1º. A utilização das áreas dos parques e praças municipais com uso de equipamentos sonoros, alto-falantes, fogos de artifício ou outros meios que possam causar poluição sonora depende de prévio licenciamento ambiental do órgão competente da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. Parágrafo 2º. Cabe ao órgão competente da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora estabelecer em regulamento próprio as condições para a realização dos eventos musicais mencionados no caput deste artigo. Artigo 97-B. Não se compreende nas proibições dos artigos anteriores os ruídos e sons produzidos. Primeiro, pelas manifestações tradicionais do Carnaval e Ano Novo. Segundo, por vozes ou aparelhos usados na propaganda eleitoral ou manifestações trabalhistas, para quais será estabelecido o regulamento próprio pelos órgãos competentes às legislações específicas. Terceiro, por cultos religiosos, templos ou igrejas de qualquer natureza no horário compreendido entre as 8 às 22 horas, bem como por sinos que sirvam exclusivamente para indicar as horas ou anunciar a realização de atos ou cultos religiosos. Quarto, por fanfarras ou bandas de musicais em procissão, cortejos ou desfiles cívicos. Quinto, por sirenes ou aparelhos de sinalização sonora utilizada por ambulância, carros de bombeiros ou viaturas policiais. Sexto, por explosivos utilizados no arrebatamento de pedreiras, rochas, nas demolições, desde que detonados no período diurno e previamente licenciados pelo órgão competente. Sétimo, por alarme sonoro de segurança residencial ou veicular, desde que o sinal sonoro não se prolongue por muito tempo. Oitavo, por shows, concertos e apresentações musicais de caráter cultural ou artístico, desde que realizados dentro das condições autorizadas pelo setor competente. Artigo 2º. Fica alterado o inciso 16º do artigo 156 da Lei Complementar número 22/2007, de 27 de setembro de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação. 16º. Infrações relativas à ordem pública dos sons e ruídos. A. Os infratores do disposto na seção 7ª do capítulo 4º desta lei estarão sujeitos às seguintes penalidades, além da obrigação de cessar a transgressão. Primeiro, advertência. Segundo, multa lançada no cadastro do contribuinte do imóvel. Terceiro, no caso de prédios de uso comercial ou industrial, interdição parcial ou total da atividade, até a correção das irregularidades. Quarto,
caso de prédios de uso comercial e industrial, caçarão no do alvará de funcionamento de atividades ou de licença. Primeiro, no caso de a infração ser cometida nos termos deste inciso 3º, o condutor deverá ser abordado pela autoridade competente pela lavratura de auto de infração, sendo que o infrator estará obrigado a fornecer sua identificação e dados necessários à lavratura do auto, podendo a autoridade requerer força policial, conduzindo, se necessário, ao distrito policial aquela que se negar a fornecer seus dados. Segundo, para efeito da aplicação de penalidades, as infrações dos dispositivos desta lei serão classificadas como leves, médias, graves ou gravíssimas, conforme o seguinte. Primeiro, infração leve, nos casos em que a emissão de ruídos não exceder mais que 10% e até 20% de poluição sonora. Segundo, infração média, nos casos em que a emissão de ruído estiver acima de 20%, até o máximo 30% desse valor. Terceiro, infração grave, nos casos que a emissão de ruído estiver acima de 30% e até 40% do limite estabelecido. Quarto, infração gravíssima nos casos em que a emissão do ruído ultrapassar 40% em relação ao limite estabelecido. Terceiro, a penalidade de advertência poderá ser aplicada quando se tratar de infração de natureza leve e não poderá ser aplicada mais de uma vez para uma mesma infração cometida pelo mesmo infrator. Quarto, a multa será aplicada quando o infrator não sanar a irregularidade após a aplicação de advertência ou imediatamente em caso de infração média, grave ou gravíssima. Quinto, os valores de multa, de acordo com a sua gravidade, variarão de 100 a 2.000 UFMs, unidade fiscal do município, atualizados com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo fixado o valor inicial em, primeiro, infração leve, 100 UFMs. Segundo, infração média, 200 FM. Infração grave, 500 UFM. Infração gravíssima, 1.000 UFM. Em caso de reincidência, a penalidade de multa poderá ser aplicada em dobro e, havendo nova reincidência, a multa poderá ser aplicada até ao triplo do valor inicial. Para efeitos, considera-se reincidência a prática da mesma infração cometida pelo mesmo agente no período de até 30 dias entre uma e outra conduta. C. A penalidade de interdição parcial ou total da atividade poderá ser aplicada a critério da autoridade competente nas hipóteses de, primeiro, risco à saúde individual ou coletiva. Segundo, dano ao meio ambiente ou segurança das pessoas. Terceiro, reincidência, observado o disposto no item 1º desta linha C. Primeiro, dependendo da gravidade da infração praticada, a penalidade de interdição parcial ou total da atividade poderá ser aplicada na primeira reincidência. Segundo, a desobediência ao auto de interdição acarretará ao infrator a aplicação de pena de multa correspondente à infração gravíssima, sendo a reincidência caracterizada a cada visita da fiscalização, que poderá ser diária. Terceiro, a interdição parcial ou total da atividade deverá anteceder a cassação de alvará de localização e funcionamento de atividades ou de licença e apreensão. D. A penalidade de cassação do alvará de localização e funcionamento de atividades e de licenças será aplicada. Primeiro, após 3 meses de interdição, na hipótese de não terem sido efetivadas as providências para regularização. Segundo, na hipótese de descumprimento do auto de interdição. Terceiro, quando constatado o que tratamento acústico realizado não foi suficiente para conter a emissão de ruídos. Primeiro, as atividades potencialmente causadoras de poluição sonora definidas em regulamento próprio dependem de prévio licenciamento ambiental pelo órgão municipal competente para a obtenção dos alvarás de construção em funcionamento. E, na aplicação das normas estabelecidas por essa lei, compete ao órgão competente da Prefeitura Municipal de Salto Pirapora, primeiro, estabelecer o programa de controle dos ruídos urbanos e exercer o poder de controle e fiscalização das fontes de poluição sonora. Segundo, aplicação às sanções prevista legislação vigente.
Terceiro, organizar programas de educação e conscientização. F, o produto de arrecadação de multas será aplicado em ações em prol da segurança pública do município. Artigo 3º, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Matheus Marum de Campos, prefeito municipal. Requerimento 81 de 2021. Requerimento de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de 4 pontos de iluminação pública na rua Joaquim Leite de Andrade e rua Humberto Sígulo, 2 pontos, bairro Arco-Íris. Justificativa. Na área citada, a escuridão tomou conta, trazendo todo tipo de problemas aos moradores. Diversos munícipes têm relatado junto a este vereador a necessidade urgente de iluminação pública no local, em função do medo e de risco diário de assalto. Abaixo, imagem da situação atual das ruas discriminadas. Requer que esta medida seja posta em andamento no menor tempo possível. Sala das Sessões, 11 de junho de 2021, Clodoaldo Soares de Almeida, Careca do Posto, vereador. Requerimento de número 081, 2021, de minha autoria, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 82 de 2021. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido plenário para propor ao Poder Executivo que solicita ao setor competente a patrolagem e colocação de cascalho na Rua das Videiras, entre os números 100 e 450, bairro Quinta de Pirapora. Justificativa. Embora as ruas do bairro citado tenham tido manutenção recente, a rua em seu trecho ficou sem esse serviço, tão importante para os moradores. Requer que essa medida seja posta em prática em menor tempo adequado. Sala de Sessões, 14 de junho de 2021, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento de número 082, 2021, de autoria da vereadora Cleide da Agropecuária, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 83, 2021. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa nos termos regimentais do plenário para propor ao Poder Executivo que, através do setor competente, determine a limpeza e poda das laterais da Estrada da Barra, em toda a sua extensão. Justificativa. Diversos munícipes têm reclamado constantemente sobre o mato alto da estrada citada, causando diversos riscos de acidentes para pedestres e motoristas. Solicito que essa medida seja executada com a urgência que o assunto requer. Sala das Sessões, 14 de junho de 2021, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. O requerimento de número 83, 2021, de autoria da vereadora Cleide da Agropecuária, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 84 de 2021. Requer a mesa nos termos regimentais do ouvido plenário para solicitar ao Poder Executivo que, através do setor competente, execute a manutenção da rua Adélia Teixeira de Góes, altura do número 217, no Campo Largo, incluindo a implantação de uma passagem de águas pluviais. Justificativa. Segundo os moradores do local, durante as chuvas, as águas pluviais carregam muita terra da parte alta da rua até o ponto citado, acumulando-se de frente ao endereço descrito e impedindo o trânsito de pessoas e veículos adequadamente. Requeiro que as ações sejam tomadas em tempo hábil. Sala das Sessões, 14 de junho de 2021, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento de número 084, 2021, de autoria da vereadora Cleide da Agropecuária, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 85 de 2021. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido plenário, para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, a reforma da quadra poliesportiva situada na rua João Batista Antunes, do Jardim Avenida, bem como a troca da iluminação, nos moldes de outras quadras poliesportivas existentes na cidade.
Justificativa. Os moradores da região que usam esta área pública em seus horários de lazer têm solicitado constantemente a troca das traves de futsal, bem como a manutenção geral da quadra, que se encontra em situação precária. Em anexo, imagem da situação atual do local. Solicita que este problema seja solucionado assim que possível. Sala das Sessões, 14 de junho de 2021. Sidney de Jesus dos Santos, vereador. Requerimento de número 085, 2021, de autoria do vereador Sidney Jesus dos Santos, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Senhores vereadores, a palavra está livre. Senhor presidente, Ai, meu Deus do céu. peço licença. Pois dá uma palavra ao excelentíssimo vereador Sidney de Jesus. Sei que o tempo está corrido, mas eu quero fazer essa comparação aqui nesse projeto número 13, esse projeto de lei número 13 do prefeito, onde tem um erro aqui, um equívoco aqui, é no parágrafo 4º, onde ele fala que sábado e domingos e feriados, equipamentos de som móveis em fins comerciais ou não, só poderão ser utilizados a partir após as 11 horas. E no artigo 13, ele já fala diferente, ó. Aos sábados, domingos e feriados, equipamentos de som móveis com fins comerciais ou não, que forem flagrados em operação antes das 15 e após as 22, sofrerão as mesmas sanções previstas no artigo 12 da lei. Então, se libera no artigo 2º, parágrafo 4º, libera depois das 11, e no artigo 13, eles falam que multa, que não pode antes das 15. Então, ele tem que dar uma melhorada nesse projeto aqui, dar uma revisão no projeto, porque tem alguns erros aqui. Eu vou fazer uma emenda também no artigo 5º, né? E no parágrafo 1º aqui, que fala que tem que ter isolamento acústico, né? No recinto não tem como ter um isolamento acústico, que é uma área aberta, e lá não tem. E o recinto é um recinto de festa usado para fazer esses eventos, né? Então, eu vou fazer uma emenda aí para fazer, para o prefeito colocar aqui no artigo 5º aqui, e liberar no espaço aberto, beleza? Como praças e recinto de festa. Beleza? É só isso, ó. Obrigado, boa noite. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Passamos a secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Requerimento. Nós, vereadores abaixo assinados, solicitamos à mesa, depois ouvido o plenário, seja submetido em regime de urgência especial, o artigo 137 seguinte do regimento interno, o projeto de lei número 24 de 2021, de 11 de junho de 2021, que dispõe sobre a alteração da lei número 1766 de 2021, de 13 de maio de 2021, e o projeto de lei número 25 de 2021, de 11 de junho de 2021, que dispõe sobre a transferência de recursos para a sucessão da Santa Casa de Misericórdia de Salto Pirapora e autoriza a formalização de termo de fomento e da outras providências. Assinada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vereadores. Parecer número 41 de 2021, da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 24 de 2021. Parecer número 35 de 2021, da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei 24 de 2021. Parecer número 6 de 2021, da Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades favorável ao projeto de lei 24 de 2021. Projeto de lei número 24 de 2021, de 11 de junho de 2021. Dispõe sobre a alteração da lei número 1766 de 2021, de 13 de maio de 2021.
O projeto de lei de número 024/2021 está em discussão. O projeto de lei de número 024/2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O projeto de lei de número 024/2021 está aprovado. Parecer 42/2021 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 25 de 2021. Parecer número 36/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei número 25 de 2021. Parecer número 13/2021 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social favorável ao projeto de lei número 25 de 2021. Projeto de lei número 25 de 2021, de 11 de junho de 2021. Dispõe sobre a transferência de recursos para a Associação da Santa Casa de Misericórdia de Salto Pirapora e autoriza a formalização de termo de fomento e da outras providências. Projeto de lei de número 025/2021 está em discussão. Projeto de lei de número 025/2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O projeto de lei de número 025/2021 está aprovado. Projeto de lei complementar número 11/2021 de 25 de maio de 2021. Dispõe sobre a alteração do artigo 2º da lei complementar número 4 de 2013 e da outras providências. Projeto de lei complementar de número 011/2021 está em discussão em segundo turno. Projeto de lei complementar de número 011/2021 está em votação nominal em segundo turno. Antônio Marcos Lideal. Sim. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Cristiano Aparecido Braga. Sim. Isael Campos Barbosa. Sim. Sérgio Ventura, sim. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Valesca Menezes Garcia. Sim. Valmir Bedomo dos Santos. Sim. O projeto de lei complementar de número 011/2021 está aprovado em segundo turno. Projeto de lei complementar número 12 de 2021, de 1º de junho de 2021. Dispõe sobre a inclusão do parágrafo 5º no artigo 22 da lei complementar número 20 de 94, 10 de novembro de 1994. Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e da outras providências. Projeto de lei complementar de número 012/2021 está em discussão em segundo turno. Projeto de lei complementar de número 012/2021 está em votação nominal em segundo turno. Antônio Marcos Lideal. Sim. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Cristiano Aparecido Braga. Sim. Isael Campos Barbosa. Sim. Sérgio Ventura, sim. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Valesca Menezes Garcia. Sim. Valmir Bedola dos Santos. Sim. Projeto de lei complementar de número 012/2021 está aprovado em segundo turno. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 20ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravados em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na Secretaria desta Casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os presentes, dos internautas que nos acompanharam. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.